Eu acho que podemos então começar, os colegas entretanto vão entrando. Iniciar pela apresentação, antes de mais, em nome da delegação de Vila Nova de Famalicão, o nosso agradecimento ao Sr. Juiz Dr. Henrique Delgado Carvalho e todos os colegas que estão a assistir a este episódio. Bem, a mesma é subordinada ao tema a marcha do processo executivo no contexto da pandemia Covid-19 e já agora o nosso muito agradecimento por o nosso orador também ter disponibilizado a analisar a proposta de lei 78/2014 e as suas incidências no processo civil. Essa proposta de lei será em princípio, foi aprovada no dia de ontem, enviada hoje para a promulgação do Sr. Presidente da República e, em princípio, entrará em vigor no próximo dia 6 de abril, após as férias judiciais que se iniciam já no próximo domingo, dia 28 de março. Quanto ao nosso orador convidado, tem um currículo bastante extenso, eu tomei a liberdade de o resumir e espero, mesmo assim, fazer honra ao mesmo. Portanto, o excelentíssimo Sr. Dr. José Henrique Delgado Carvalho é licenciado em Direito pela Universidade Católica de Porto e pós-graduado em Ciências Jurídicas também pela Universidade Católica, mas de Lisboa. Foi advogado estagiário no período de 1995 a 1996, foi assessor jurídico na direção dos Serviços de Finanças do Exército Português entre os anos de 1996 e 2001, tendo ingressado na magistratura judicial após a frequência do 20º curso normal de formação de auditores de justiça do SES entre os anos de 2001 a 2003. Atualmente, e já há alguns anos, exerce funções no Juízo de Execução de Ovar. Tem colaborado na formação inicial e contínua do Centro de Estudos Judiciários na Jurisdição Civil, integra a lista de árbitros presidentes do Tribunal Arbitral do regime de contrato de trabalho em funções públicas, é membro do Instituto Português de Processo Civil por convite do Sr. Professor Dr. Miguel Teixeira de Sousa, tendo publicado vários papers no blog desse mesmo instituto. Tem também participado como orador em diversas conferências e workshops subordinados a temas de processo civil, organizados pelo SES, pela Ordem dos Advogados, pela Ordem de Solicitadores e Agentes de Execução e pelo Instituto de Formação Boto Machado. No curso do ano 2018 foi convidado a participar no 2º Congresso Mundial sobre Raciocínio Probatório realizado em Girona, Espanha, e na reunião internacional realizada em Sófia, na Bulgária, sobre jurisdição civil e comercial. É autor de vários textos doutrinários, dos quais realçamos os seguintes, que estão publicados no website do Centro de Estudos Judiciários: temas da reforma do processo civil de 2013 e incidente de comunicabilidade de dívidas conjugais, e fundamentos da oposição à execução baseada em requerimento de injunção. É também autor das seguintes obras publicadas pelo Quid Iuris entre os anos de 2016 e 2019, sendo que em alguns casos já vão na 2ª edição. Temos a fase da condensação no processo declarativo, à luz da Lei 41/2013, de 26 de junho, os temas de prova, a ação executiva para acompanhamento de quantia certa, jurisdição e caso estabilizado. E, mais recentemente, temas de processo civil, a prática da teoria. Perante isto, passo a palavra ao Sr. Juiz, que também propôs o seguinte, ele vai intervindo e vai fazendo as suas, tem alguns pontos e, à medida que os colegas queiram intervir, por favor, coloquem as questões no Questions and Answers, para depois ele ir respondendo à medida que vá abordando os temas. Muito obrigada, Sr. Juiz, a palavra é sua. Muito boa tarde a todos. Agradeço o convite da doutora Miriam Soares, que já foi formulado, se não estou em erro, há um ano atrás. Ainda antes, penso eu, algum tempo antes do início da pandemia. Depois, por razões conhecidas, não se pôde realizar, portanto seria um evento presencial. Mas é com todo o gosto, com toda a honra que estou em mais este webinar organizado pelos seus advogados, e eu penso que também estarão presentes alguns agentes de execução. Agradeço por isso também à presidência do Conselho Regional do Porto, da Ordem dos Advogados,
Bom, relativamente à minha apresentação, penso que falta aí um item que não é menos relevante, que é o facto de eu ser um fã dos Green Day. Portanto, penso que também não se deve ignorar esse aspecto. Bom, então vamos procurar, com alguma boa disposição, tentarmos discretear aqui alguma coisa sobre o novo regime. Já é novo, portanto já está aprovado, pelo menos pelo Parlamento, e que nos regerá, portanto, sobretudo na ação executiva a partir do dia 6 de abril. Portanto, estou a falar concretamente da proposta de lei 78/14, que agora será já decreto 125/14, se não estou a ir. Pelo que me apercebi, não há diferenças significativas entre a proposta de lei 78/14 e o decreto 125/14, pelo menos no que se refere à ação executiva. Estou a pensar no novo artigo 6º, números 7 e 8, que são essencialmente as normas sobre as quais iremos falar, e propunha a seguinte metodologia. Quando terminasse a análise de um dos subtemas, daria a palavra ao auditório para, querendo colocarem alguma dúvida. Sendo que irei dividir em dois tempos a minha intervenção. Num primeiro momento, ainda irei falar sobre o regime pretérito, que ainda é o regime que está em vigor, nomeadamente no que se refere aos atos de penhora dos rendimentos, que me parece que é um ponto que foi, talvez, aquele que foi foi fonte de maior divergência ou controvérsia, e depois então entraremos no novo regime processual excepcional que, pelos vistos, entrará em vigor no dia 6 de abril. A ideia geral é de que, com a Lei 4B, se estabeleceu a regra da suspensão dos prazos judiciais e dos atos e diligências. E agora, com a nova medida, ou melhor dizendo, o novo regime processual, será a regra inversa, ou seja, a regra da não suspensão. Por seguinte, teremos que trabalhar com a regra e depois com as exceções. No regime pretérito, em que a regra era a da suspensão, no âmbito da ação executiva, estabeleceu-se que não se podiam realizar quaisquer atos, enquanto durasse a situação de suspensão. Quaisquer atos eram, a interpretação que eu fazia, atos executivos, referentes a diligências e atos de penhora, vendas, qualquer que fosse a modalidade, e a entrega judicial de imóveis, independentemente da finalidade desses bens. Não estavam abrangidos alguns atos, como as notificações, citações, atos que podiam ser elaborados por meios eletrónicos e outros, mas para essa categoria de atos que podiam ser praticados durante o confinamento, e note-se, não só pelo agente de execução, como também pelo funcionário judicial, quando desempenhasse as funções de agente de execução na ação executiva, seja comum ou especial, remetia para o paper da minha autoria, que está publicado no blog do Instituto Português de Processo Civil, denominado, ou com o título, As incidências da Lei 4B 2021 no âmbito processual civil. Esse paper, se entrarem no blog, penso que é um dos mais lidos esta semana, portanto será logo como sendo um daqueles que mais visualizado, e portanto encontrarão com alguma facilidade. Para quem me segue no Facebook, também terá acesso a esse paper pesquisando no meu perfil.
Ficavam também suspensos os atos preparatórios da penhora, estavam abrangidos, e, no caso da penhora dos imóveis, colocava-se a questão do registro, porque, em rigor, o registro da penhora de imóveis é um ato urgente, artigo 755, número 5 do Código de Processo Civil. Mas, apesar disso, estava suspenso. E porquê? Porque integrava o ato constitutivo da penhora. E a penhora era um ato não admitido pela lei durante a vigência da medida de suspensão. Mas note-se, isso não obstava a que o registro pudesse e até devesse ser realizado para evitar prejuízo irreparável ao exequente. Por exemplo, no contexto de uma penhora urgente. Só que o prejuízo tinha de ser alegado pelo exequente, não era automático, portanto, a realização deste ato. Para levantar a medida de suspensão, o exequente, conforme resultava, e resulta, porque ainda é a lei que está em vigor, da subalínea II da linha B do número 6 do artigo 6º, o exequente teria, através de requerimento, que denomino requerimento de penhora urgente, alegar a perda da garantia patrimonial. Teríamos aqui um incidente próximo ao procedimento de arresto enxertado na própria execução. O que eu queria apenas salientar é de que, apesar, ou não obstante, a natureza urgente do registro da penhora de imóveis era um ato proibido, porque senão então não se entendia como é que os atos de penhora estavam suspensos, e este é um ato que integra o ato constitutivo da penhora. Como eu disse, eram várias as exceções, e se lerem esse paper encontrarão, se eu não estou em erro, umas 7 ou 8 exceções. Uma dessas exceções eu destaco-a por considerar que porventura não será tão evidente, era a possibilidade de os atos e diligências não admitidos por lei poderem, não obstante, praticar-se se os interessados, por acordo expresso, consentissem na não suspensão. Isto porque a racionalidade subjacente à implementação da medida extraordinária e transitória de suspensão dos prazos traduz, como se percebe, uma ideia de proteção. Porquê? Porque no contexto da pandemia que o país ainda atravessa, qualquer interessado podia ficar impedido de praticar atos em juízo e tendo em conta a ratio legis, que é a diminuição da mobilidade e da interação social. Por conseguinte, se o ato ou diligência fosse necessário para evitar um prejuízo para a parte exequente ou executado ou outro interveniente no processo, estou a pensar nos remidores, nos preferentes, os remidores também são preferentes, naturalmente, e nos proponentes, se estes manifestassem expressamente a sua concordância com a não suspensão do prazo, esse ato ou diligência podia ser praticado, note-se, mesmo que não fosse alegado prejuízo irreparável ou de difícil reparação, nos termos do disposto na alínea B do número 10 do artigo 6º-B. Ficando, contudo, como se percebe, aqueles inibidos de mais tarde, no processo, arguir a nulidade processual decorrente da prática de ato proibido ou ilegal, dado que essa conduta se traduziria num venir contra factum próprio. Era, pois, admissível a formulação do princípio geral da concordância do interessado na não suspensão da prática de atos processuais. No domínio da ação executiva há diversos exemplos, e aquele que foi mais frequente era a realização da venda. Como tive a oportunidade de decidir em alguns casos, a venda poderia realizar-se se, por acordo exequente, executado e não havendo oposição dos outros interessados, concordassem na não suspensão da prática do ato e, portanto, na prática desse mesmo ato.
Quando existisse esse consenso, o juiz determinava, no caso concreto, a cessação da medida e autorizava o agente de execução a emitir o título de transmissão, bem como a praticar os atos que carecessem da sua intervenção. O ponto que gerou mais controvérsia foi, como disse, o relativo à penhora dos rendimentos previstos no artigo 738, número 1 do Código de Processo Civil. Ora bem, a medida de suspensão dos atos de penhora, e note-se, não é da generalidade dos atos de penhora, é de todos os atos de penhora, naturalmente uma medida excepcional, transitória e ilegal, tinha um campo de abrangência amplo, de modo a evitar a degradação das condições de subsistência e de habitação que o executado tinha antes do início da situação de exceção, ou seja, antes do dia 22 de janeiro de 2021. Por ser expectável que durante esse período ocorresse uma diminuição dos rendimentos das famílias. E, portanto, com base nesta racionalidade, parece dever entender-se que aquela regra da suspensão dos atos de penhora incluía situações consolidadas, portanto, situações que ainda não estavam ou já não estavam dependentes do contraditório prévio do executado. Se a execução desse ato, em abstrato, fosse suscetível de deteriorar a situação socioeconómica que aquele tinha antes do início da suspensão, e evitando-se, desse modo, a degradação das suas condições de subsistência e de habitação. Isto para dizer o seguinte, que na vigência da alínea B do número 6 do artigo 6º, a medida de suspensão relativamente à penhora dos rendimentos enunciados no número 1 do artigo 738 do Código de Processo Civil abrangia os atos de penhora concretizados, ou seja, com o início dos descontos antes do dia 22 de janeiro de 2021. Não obstante esses atos produzirem a maior parte dos seus efeitos antes dessa data, designadamente por haver uma situação consolidada decorrente da não impugnação da penhora pelo executado. Mas, note-se, ficavam suspensas as apreensões de rendimentos efetuadas a partir daquela data e durante a vigência daquela norma, portanto, do artigo 6º, como eu disse, evitando a deterioração da situação socioeconómica que o executado tinha antes do início da suspensão. Note-se que o artigo, estarão a perguntar, bom, mas então se a penhora já estava realizada, como é que continua abrangida pela medida de suspensão? Pelo seguinte, a penhora de rendimentos do artigo previstos no artigo 738, número 1 do Código de Processo Civil tem um regime específico. A penhora desses rendimentos, se atentarem no texto do número 1 e do número 3, portanto, do artigo 738 do Código de Processo Civil, tem como elemento relevante da sua execução o ato sucessivo de apreensão. E este elemento executivo é-nos fornecido pelo número 3, como se depreende da expressão legal à data de cada apreensão. E é por isso que é possível atualizar todos os anos, de imediato e para o futuro, o valor do salário mínimo nacional à data de cada apreensão, permitindo-se que se atenda ao valor em vigor no momento de cada desconto e não apenas àquele que estivesse em vigor no momento em que se iniciou a penhora. Esta especificidade justifica-se pela circunstância de a prestação de que o executado é credor, seja qual for a sua natureza, ter por fim assegurar a sua subsistência. É esta finalidade que justifica a especificidade deste regime, de tal sorte que, na penhora de créditos, se a prestação também tiver aquele fim, esta fica sujeita ao regime do artigo 738. É o caso, por exemplo, das rendas ou da penhora do reembolso do IRS. A solução maioritária, portanto, parece-me que a solução que eu defendo será
bastante, não é minoritária, mas bastante minoritária, mas note-se, a solução que defende a intangibilidade das penhoras de rendimentos consolidadas em momento anterior ao dia 22 de janeiro é claramente inconstitucional, por violação do princípio da igualdade. Não haverá igualdade perante a lei entre dois executados demandados na mesma execução, em que, por exemplo, o vencimento de um deles, por qualquer razão, fosse penhorado no dia 21 de janeiro e a penhora do vencimento do outro ocorresse no dia 22. Quer dizer, o primeiro executado ficaria sempre dependente das adversidades decorrentes da contração da atividade económica, apenas podendo requerer a redução da penhora do vencimento no caso de sofrer uma efetiva redução de rendimentos. Enquanto o segundo automaticamente não era penhorado, ainda que mantivesse o mesmo nível de rendimentos. Isto naturalmente não é correto. Esta solução não é só defendida por mim. O professor Rui Pinto, num estudo publicado no último número da revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, portanto será, penso eu, o número 1 do ano de 2020, páginas 721, num estudo que tem por título a suspensão dos atos de penhora no quadro das medidas extraordinárias aprovadas pela Lei 1A/2020, o professor Rui Pinto defende a mesma solução, aliás, citando um texto meu que também foi publicado na mesma altura por ocasião da Lei 4A/2020 e depois da Lei 16/2020. Portanto, a conclusão, conforme à Constituição, só pode ser a de que todos os executados a quem foram penhorados vencimentos, salários e pensões antes ou depois de 22 de janeiro de 2021 beneficiam da medida de suspensão da penhora perante a vigência do artigo 6º, o que significa que entre o dia 22 de janeiro de 2021 e o dia 5 de abril de 2021, todos os executados sujeitos a penhoras de vencimento mantêm o seu rendimento líquido intacto. E nessa medida bem andaram algumas instituições, nomeadamente a Caixa de Aposentações e o Centro Nacional de Pensões, quando tomaram a medida de não realizar os descontos durante este período. Agora, é evidente que haverá uma outra situação paralela àquela que eu estou a tratar, ou seja, eu estou a falar da penhora de rendimentos prevista no artigo 779, número 1, mas, como sabem, existe também a figura da adjudicação de quantias vincendas previstas no número 3 e no número 4 do mesmo artigo. Ora bem, no caso da adjudicação de quantias vincendas, aqui sim a solução só pode ser de que os descontos só são abrangidos, os descontos abrangidos pela medida de suspensão são apenas aqueles que dizem respeito a adjudicações realizadas e notificadas pelo agente de execução antes do dia 22 de janeiro de 2021. Estão a perguntar, então, por que é que está a distinguir a penhora do rendimento da adjudicação do rendimento? Por uma razão muito simples, é que a adjudicação do rendimento é uma transmissão judicial ou forçada de créditos, à qual se aplica, com as devidas adaptações, o regime de ação ordinária de créditos, o que significa que, após a adjudicação de rendimentos, o titular daquele crédito não é o executado, mas sim o exequente. E, portanto, se o titular já não é o executado, não faz sentido estar a aplicar-se a esse executado a medida de suspensão. Por isso, aquela medida unilateral de algumas instituições ou entidades terem sustado os descontos durante o período de vigência, a medida de suspensão, estará a ter uma solução correta em alguns casos e menos correta noutros casos, na medida em que
se trataram de forma igual situações que não são iguais. E eu agora iria fazer um pequeno intervalo e perguntava se sobre este aspecto da penhora de rendimentos terão alguma questão para colocar. Boa tarde, Sr. Juiz. Boa tarde a todos. De momento, penso que não temos nenhuma questão a ser apresentada. Muito bem, então iria prosseguir, entrando agora numa análise necessariamente insuficiente, porque o texto só há pouco é que tivemos conhecimento dele, quando fala há pouco, fala há 3, 4 dias, portanto, o regime que regerá o processo executivo a partir do dia 6 de abril será um regime processual, também ele transitório e excepcional, já com uma outra medida que é precisamente contrária à medida anterior. A medida anterior, como eu disse, era a da regra da suspensão, agora a regra será a inversa, ou seja, a da não suspensão. Por isso as exceções são agora exceções relativas à suspensão de atos e diligências. Sr. Juiz, peço desculpa. Sim. Portanto, um colega que suscitou a questão e se a penhora do salário já vem de trás, ou seja, antes do dia 22 de janeiro. Fica suspensa? Pronto, foi precisamente isso que eu tentei esclarecer. Portanto, se o que estiver em causa for a penhora de salários prevista no artigo 779, número 1, e não a adjudicação de quantias prevista no número 3 e no número 4 do 779, se estivermos a falar da penhora de rendimentos, é indiferente se a notificação do devedor, ou seja, aquele que vai ter que pagar o vencimento, o salário ou pensão, foi concretizada antes do dia 22 ou depois do dia 22. Porque perguntarão, mas se a penhora já está feita, porque é que ela está abrangida pela medida de suspensão? Como eu disse, se não for assim, é violado o princípio da igualdade, tendo em conta aquele exemplo que eu referi, e é um exemplo que é também citado pelo professor Rui Pinto no estudo que também citei. O professor Rui Pinto esclarece, aliás, em termos conceituais, porque é que tem que ser assim. Eu já fui referindo que o número 1 e o número 3 do artigo 738 destaca um elemento de execução do ato, que é aquele ato sucessivo de apreensão, não é? E o professor Rui Pinto, em termos conceituais, distingue entre atos executivos do ato de penhora e atos constitutivos do ato de penhora. O que significa que uma coisa são os atos executivos de penhoras pretéritas, portanto, penhoras feitas antes do dia 22, não é? E outra coisa são os atos constitutivos de penhoras realizadas ou que podiam ser realizadas a partir do dia 22 de janeiro. O professor Rui Pinto o que diz é que quer uma situação, quer outra, tem que merecer igual solução. Ou seja, quer o desconto continuado feito antes do dia 22 e que prossegue para além do dia 22 porque diz respeito a uma penhora anterior, tem que merecer o mesmo tratamento que um desconto feito relativamente a uma penhora efetuado a partir do dia 22. E em relação a esse, não temos dúvidas que é um ato que não é admitido. Ora, o que o princípio da igualdade, artigo 13 da Constituição da República Portuguesa, impõe é que para haver igualdade perante a lei de dois executados na mesma execução, que são penhorados em momentos distintos, não faria muito sentido que só o segundo visse automaticamente suspensa a penhora, mesmo que não tivesse, note-se, e é aqui que se vê a injustiça,
mesmo que não tivesse tido redução de rendimentos, enquanto que o primeiro, aquele que foi, digamos, teve azar, foi penhorado primeiro, esse, mesmo que tenha redução de rendimentos, teria que sempre suscitar o incidente de redução de penhora. Ora, isto não bate certo com a racionalidade da lei, que é da proteção em termos abstratos e não em termos concretos. E mais adiante irei focar este ponto, aliás, por diversas vezes irei falar nele, que é este, que é a proteção do executado durante a vigência da Lei 4B, 2021, é uma proteção em abstrato, enquanto que a proteção do exequente é em concreto. O número 6 do artigo 6º-B deixa isso claro. Enquanto que o executado não tem que se queixar, vamos assim chamar, para ver suspensos os atos, o exequente tem que suscitar o incidente para que o juiz levante a suspensão, e invocando e provando o prejuízo irreparável ou também dano na sua subsistência. E é esta a racionalidade da lei. Portanto, não é preciso ao executado que foi penhorado antes do dia 22 de janeiro de 2021 invocar a perda de rendimentos, ter que recorrer ao incidente de redução. O professor Rui Pinto, nesse estudo, aliás, disse isso, era o que faltava. Era o que faltava, que o executado que sofreu perda de rendimentos tivesse que suscitar o incidente da redução de rendimento, de redução de penhora, previsto no número 6 do artigo 738. Não, a proteção é em abstrato. Logo, todos os atos de penhora estão abrangidos. E no caso dos rendimentos periódicos, estão abrangidos os descontos. Porquê? Porque, embora não estejamos a falar de um ato constitutivo de penhora, porque a penhora já foi concretizada antes, estamos a falar de um ato executivo de uma penhora pretérita, o que significa que estamos a falar do mesmo. Em termos de solução final, terá que ser igual, sob pena de violação do princípio da igualdade. E, portanto, aqui parece-me que não haverá muitas dúvidas, sob pena de haver uma inconstitucionalidade material. Podemos continuar? Bom, então, iniciando a análise do regime processual transitório e excepcional estabelecido, e já agora faço aqui um ponto prévio, que é, sempre que estiver a referir-me ao novo regime, ou utilizo a sigla RPTE, portanto, regime processual transitório e excepcional, ou o termo nova lei. Portanto, quer num caso, quer no outro, estaremos a falar da proposta de lei 78/14 ou do decreto 125/14. Como era expectável, o aliviamento, embora não o termo, das medidas de suspensão do curso de prazos e prática de atos judiciais foi acompanhado de um regime transitório. É esse regime transitório que eu agora irei procurar analisar. Este regime caracteriza-se por permitir o contrário do anterior regime, ou seja, habilita a realização da maioria das diligências e atos de natureza executiva. E isso, a circunstância, resulta do facto de a nova lei ter revogado, ou irá revogar, o artigo 6º-B e, por outro, aditar a esta lei, à Lei 1A/2020, o novo artigo 6º-E. Ou seja, a nova lei não declara o termo da situação de urgência decorrente da epidemia provocada pelo coronavírus, dado que aprova um regime transitório para os prazos e diligências que irão ser realizadas durante a vigência do novo artigo 6º-E, mas repõe o curso da maioria dos prazos judiciais. Fica por saber em que condições é que é definido o termo deste regime transitório, previsto então pela nova lei. Sobre a questão de saber quais os prazos de prescrição e de caducidade que ficavam suspensos, também sugiro a consulta de um paper publicado no blog do Instituto Português de Processo Civil em março de 2020, não tenho agora aqui presente a data, mas foi os dias 20 e poucos
do mês de março de 2020, um texto em que tive a honra de colaborar com o professor Teixeira de Sousa, onde se defende uma interpretação restrita da suspensão dos prazos de prescrição e de caducidade no âmbito civil, note-se, no âmbito civil, no sentido de apenas prever a suspensão daqueles cujos últimos 3 meses se iniciavam ou expiravam no período da suspensão. Quanto à fundamentação, remeto para esse mesmo paper. Também podem consultar no meu perfil do Facebook, aqueles que naturalmente têm acesso. Bom, uma nota quanto à casa de morada de família. Esta é, porventura, a dimensão de tutela mais interessante e mais desenvolvida pela nova lei. E refere-se quer à morada de família do executado, quer à casa de morada de família do declarado insolvente. Percebe-se que assim seja, porque num contexto de pandemia, como aquele que atravessamos, facilmente se compreende o propósito do legislador de evitar que as famílias fiquem sem habitação própria ou arrendada, já lá vamos, não apenas devido às disfunções que essa situação provoca no seio familiar, como sobretudo para evitar o crescimento de pessoas em situação de sem-abrigo, face à previsível falta de resposta das entidades assistenciais, dado que as pessoas ficam mais vulneráveis e mais expostas aos perigos de contágio e disseminação do vírus se ficarem sem a sua habitação. Por isso, com esse objetivo, a nova lei manterá suspensa a entrega judicial de imóvel destinado à casa de morada de família do executado e do insolvente, nos termos em que já estava prevista no artigo 6º, na primeira parte, se recordam, do número 11. Mas, note-se que esta nova medida, que no fundo, como disse, não é nova, na medida em que já vem do artigo 6º, número 11, primeira parte, esta medida de suspensão da entrega judicial de imóvel destinado à casa de morada de família, que passará a estar prevista na linha B do número 7 do artigo 6º, do novo artigo 6º, ela abrange ou refere-se apenas ao processo, ou às relações, melhor dizendo, às relações entre o exequente e o reclamante, ou os reclamantes, e o executado ou o insolvente. Quer dizer, e vamos nos limitar ao processo de execução. No domínio do processo de execução, aquela medida destina-se à proteção do executado no confronto com os credores e não no confronto com outros interessados, como adiante também procurarei referir, nomeadamente o terceiro adquirente do imóvel, quando esse adquirente não é um credor. E aqui estará essencialmente em causa a execução para a entrega de coisa certa, mas também poderá considerar-se que esta linha B abrange igualmente a execução para pagamento de quantia certa. Para quem considera que esta nova linha B do número 7 do novo artigo 6º também se inclui nela a execução para pagamento de quantia certa, então parece que será indiferente que o credor beneficie sobre a casa de morada de família uma garantia anterior à execução, por exemplo, uma hipoteca. E também é indiferente a natureza dessa garantia. E ainda podemos dizer que é indiferente que na execução concorram credores ou outros credores. Já se o adquirente do imóvel na venda executiva não tiver a qualidade de credor, a proteção da casa de morada de família do executado terá que realizar-se no contexto do incidente que adiante também referirei, o incidente previsto no número 8 do novo artigo 6º-E. Esse número 8, refiro
já para adiantar que é uma cláusula de salvaguarda. É um incidente que permite a ponderação em concreto, note-se, já não em abstrato como na linha B e na linha C do número 7, mas em concreto perante o juiz que decidirá qual dos interesses que prevalece, se é o interesse do executado ou insolvente ou se o interesse do respectivo credor. Ainda no âmbito da linha B, embora ela seja de funcionamento automático, naturalmente que se o executado for confrontado com uma situação de entrega, terá, ou melhor dizendo, poderá, é um direito que lhe assiste, de realizar um protesto perante o juiz sobre o ato de entrega, decidindo o juiz de execução esse incidente devido à parte contrária. A finalidade destinada à casa de morada de família, no entanto, é uma condição necessária, não é uma condição suficiente, o que significa que a qualificação dessa finalidade ela é essencial para suspender, durante o período de vigência do novo regime, o ato de entrega do imóvel. Portanto, não tem que existir um incidente para apreciar esta questão, ela é de funcionamento automático, daí o agente de execução dever ter em consideração que se o imóvel que vai entregar é uma casa de morada de família, pois é um ato proibido. Esta condição, ou esta finalidade de a casa ser o local de habitação permanente e efetivo do executado, ela pode-se não ter, ou pode não existir no momento da instauração da execução, mas pode ocorrer durante ou na pendência da execução, e ao contrário, vice-versa. O que significa que esta finalidade ela tem que ser atual. O que interessa é a característica da atualidade do destino da casa de morada da família no momento da prática do ato pelo agente de execução, ou seja, no momento da entrega judicial. Portanto, pode suceder que inicialmente o agente de execução esteja impedido de praticar o ato, mas em momento posterior, devido a ter-se alterado a finalidade do imóvel, seja possível prosseguir a execução. Um caso, imagine-se que um casal divorcia-se. Nenhum dos ex-cônjuges requer o direito de utilização da casa. Ambos imigram e os filhos já não estão a cargo nem habitam o imóvel, pois parece-me que aqui que este imóvel deixou de ter a finalidade de casa de morada de família. No entanto, mesmo não sendo a casa de morada de família, e agora, digamos, indo para o tal incidente, ou a cláusula de salvaguarda do número 8, o executado poderá suscitar perante o juiz de execução, com vista a assustar a venda e também a entrega desse imóvel, alegando, por exemplo, que sobre a casa foi constituído um direito de utilização sob a forma de alojamento local e que ele, executado, vive do rendimento obtido dessa forma. Portanto, será um interesse protegido já no quadro do número 8 do novo artigo 6º-E. Também, já fui, penso eu, entre linhas, deixando de entrever, que não se afasta a possibilidade de o agente de execução provocar a intervenção do juiz ao abrigo do disposto no artigo 723, número 1, à linha D, juntando o auto de constatação da ocorrência e documentos para que, ouvidas as partes, o juiz decida sobre a finalidade do imóvel e, consequentemente, sobre a suspensão da entrega judicial desse imóvel. E poder-se-á dizer até que a intervenção do juiz poderá igualmente ser suscitada pelo exequente ou outro credor. Em suma, a entrega de imóvel pertencente ao executado ou insolvente que constitua casa de morada de família que haja sido vendido na execução ou num processo de insolvência é um ato que não pode praticar-se sempre, naturalmente, durante a vigência deste novo regime. Ou seja qual for a situação concreta e enquanto durar este regime. É, portanto, uma tutela, digamos, abstrata, a priorística, do legislador.
se o imóvel pertencer ao executado e for a casa de morada de família deste, o credor exequente ou outro credor não pode obstar à suspensão daquele ato, mesmo se o adquirente na venda executiva for um terceiro em relação à execução. Bom, relativamente a esta última referência, tenho dúvidas. Porque se me parece que a regra da suspensão do ato de entrega opera automaticamente no confronto, como eu referi, com os credores, tenho dúvidas que a mesma regra seja de funcionamento automático no confronto entre o exequente e o terceiro adquirente na venda executiva. Como eu já referi, parece-me que este último confronto entre executado, entre executado, não é exequente, entre executado e o terceiro adquirente na venda executiva terá que ser decidido em concreto no âmbito da cláusula de salvaguarda prevista no número 8 do novo artigo 6º. Com este regime, não se aplicam as regras previstas no Código de Processo Civil destinadas à proteção da casa de morada de família. Por exemplo, aquelas regras que fazem referência, aquelas regras que se referem à suspensão da entrega da casa de habitação efetiva do executado, como são os artigos 733, número 5, 785, número 4, 861, 863 do Código de Processo Civil, essas regras são afastadas pela aplicação deste regime excepcional. Bom, o que se esperava era de que a linha E do número 1 do artigo 8º da Lei 1A/2020, na redação da Lei 75A/2020, fosse revogada. Isto era aquilo que eu estava na expectativa e, portanto, era expectável que assim fosse. E eu vou procurar explicar porque é que esta regra, portanto, a linha E do número 1 do artigo 8º, que se refere à execução da hipoteca, não tem âmbito de aplicação. Isto, como eu digo, supondo-se que não vai haver mais nenhuma alteração, e admito que assim seja, na medida em que o diploma já foi remetido para promulgação do Sr. Presidente da República. E, portanto, se assim for, foi pena não se ter aproveitado esta alteração da Lei 1A/2020 para se ter, de uma vez, revogado o artigo 8º, número 1, a linha E, da Lei 1A/2020, na redação atual, que é a redação da Lei 75A/2020. Desde logo é patente a contradição insanável entre a manutenção das medidas de suspensão de curso de prazos processuais, proibição da prática de atos na execução hipotecária sobre a casa de morada de família do executado e, por outro lado, ter-se optado por um regime que, entrando em vigor no próximo dia 6 de abril, prima pela regra contrária, que é a cessação da suspensão dos prazos judiciais e o aliviamento das restrições à prática de atos e diligências processuais. Não se vê qual é a razão que possa justificar a paralisação total e automática da execução de hipoteca sobre imóvel que constitua a habitação própria permanente do executado, até porque o credor dispõe de garantia anterior à execução. Parece, por isso, entender-se que a linha E do número 1 do artigo 8º, ela não tem um sentido útil, que não se encontre já previsto na linha B do número 7 do novo artigo 6º, no que se refere ao ato de entrega judicial da casa de morada de família do executado e também no âmbito do incidente previsto no número 8 do mesmo artigo, relativamente à fase da venda. Quer dizer, não há razões para que a execução de hipoteca não se inicie ou fique sustada, pelo menos até ao início da venda executiva. Outro motivo de apreensão é aquele que se prende com a inserção sistemática da linha E do número 1 do artigo 8º, num domínio de um preceito relativo à proteção do arrendatário. Constitui pressuposto de aplicação daquele artigo, portanto, da linha E do número 1 do artigo 8º,
que o executado seja o titular do imóvel honorado. Quer dizer, o credor beneficiário da hipoteca só tem interesse em demandar o titular do imóvel, não o arrendatário. Se o imóvel tiver sido dado de arrendamento. Por isso, o sentido útil da linha E só pode ser o de referir-se à execução que for instaurada pelo credor hipotecário contra o titular do imóvel hipotecado ou contra o terceiro que deu de garantia esse imóvel ao credor, ou em benefício do credor. Quer dizer, o elemento sistemático de interpretação é afastado pelo enunciado linguístico, tal como impõe a regra de interpretação prevista no artigo 9º, número 2 do Código Civil. Quer dizer, o elemento sistemático sobrepõe-se, ou melhor dizendo, a esse elemento sobrepõe-se a função negativa, não é? Negativa do elemento gramatical de interpretação, que é eliminar aqueles sentidos da norma, não é? Que não têm qualquer apoio no texto ou na letra da lei. A execução de hipoteca não é instaurada contra o arrendatário. É instaurada, como eu disse, contra o devedor, ou aquele que constituiu a garantia em benefício do credor, que é o titular do imóvel. Por conseguinte, mesmo que se considere que não há uma contradição intrínseca na própria lei, aquela linha E só pode referir-se ao executado, porque só esse é o proprietário da habitação e não ao arrendatário. Poderá discutir-se se está abrangido o arrendatário ou o ex-arrendatário. Mas note-se, aqui a questão das duas uma. Ou o arrendamento é oponível à execução, então se é assim, não há problema nenhum, porque se é oponível à execução, aquele que adquiriu o imóvel, em princípio, terá que suportar o arrendatário. Ou o arrendamento não é oponível à execução, e aqui também não há problema nenhum, na medida em que esse arrendamento não é oponível aos credores, ao exequente ou a qualquer outro credor. Portanto, isto para dizer que, no fundo, continuo a defender que esta linha não tem âmbito de aplicação. Mas note-se, o problema aqui é este, e é por isso que eu referi no início que estava à espera, ou aguardava, que fosse revogada esta linha E. Se bem reparam, ou se bem se lembram, na primeira versão da Lei 1A 2020, portanto, na versão original da Lei 1A 2020, em março de 2020, não havia regras aplicáveis ao processo executivo. A única norma-regra aplicável ao processo executivo era a linha B do artigo 8º, ou seja, que dizia respeito à execução de hipoteca. Era a única norma, regra que existia para o processo executivo. O que aconteceu foi que nas redações posteriores da Lei 1A 2020, e logo a começar com a Lei 4A 2020, passaram a prever-se normativos específicos para o processo executivo. Só que, e aqui é que entra o busilis da questão, não houve o cuidado de adaptar aquela linha às posteriores versões da Lei 1A 2020, eventualmente eliminando-a por falta de âmbito de aplicação. Ou seja, como a linha B constava do artigo 8º, nas versões subsequentes da Lei 1A 2020, ela repetiu-se. Não se tende eliminado. Não obstante, como eu disse, a matéria relativa à ação executiva passou a ter normativos específicos. E, portanto, esses normativos específicos justificavam que se tivesse eliminado logo, note-se, logo com a Lei 4A 2020, portanto, há um ano atrás, que se tivesse eliminado esta linha. Quanto ao conceito de casa, morada, família, não vou perder muito tempo. Iria passar de seguida à análise agora da proteção do arrendatário e, portanto, perguntava, fazendo mais uma vez aqui um intervalo, se relativamente a este ponto, portanto, essencialmente se estiver a falar sobre a linha B do número 7 do artigo 6º e também um bocadinho, ainda não totalmente, mas um bocadinho sobre o número 8, perguntava, antes de entrar para a situação do arrendatário, perguntava se existe alguma questão. Há aqui uma questão colocada pela doutora Vânia Rocha,
e nos casos em que o terceiro, que não é credor, adquire imóvel em processo executivo, mas o imóvel está ocupado por terceiros e não tem título. Esse é outro problema. Isso é um problema que se coloca em qualquer situação de entrega, que é quando existem ocupantes com título ou sem título. O problema específico deste regime jurídico é o de proibir sempre o ato de entrega, como eu referi. Portanto, a entrega judicial de imóvel destinado à casa de morada de família é um ato que não pode nunca praticar-se. Certo? Só que o que eu tive cuidado de chamar a atenção foi que é assim se aquele que adquirir for um credor. Se for um terceiro, a paralisação desse ato já não é automática, mas no quadro do artigo do número 8. Ou seja, para o ato não se praticar, é necessário que ou o executado ou o terceiro adquirente suscitem perante o juiz o incidente com vista à decisão de saber se o ato se pratica ou não pratica. Porquê? Porque nesse incidente, é por isso que eu chamo a este número 8 uma espécie de regra mínima de proteção, de garantia, ou, se quisermos, uma cláusula de salvaguarda, é nesse domínio que o juiz vai ponderar os interesses do executado, nomeadamente a subsistência e a saúde do executado, e também a subsistência e habitação do terceiro que adquirir a habitação. Não é? Ora, esta ponderação não é em abstrato. Ela é em abstrato no confronto com os credores. Ou seja, se o banco A move uma execução contra X, esse banco, por adjudicação do imóvel, nunca poderá, durante a vigência deste regime, ter na sua posse o imóvel. Mas, se não for o banco A adquirir, for o cidadão Z, já a paralisação do ato não é automática, mas depende do incidente. Este incidente tanto pode ser suscitado pelo executado, como pode ser suscitado pelo terceiro adquirente do imóvel. E depois aí é que se vai discutir se o ato se pratica ou não. Se o juiz decidir que o ato se pratica porque prevalece o interesse do terceiro adquirente, então aqui é que se coloca a questão que penso que a senhora doutora colocou, que é, nesta altura vamos encontrar obstáculos. Quer dizer, mas estes obstáculos já não têm, digamos aqui, um regime no âmbito deste regime excepcional. Já está nos termos gerais do Código de Processo Civil, artigos 861, 62, 63 do Código de Processo Civil. Portanto, a ideia é de que o regime excepcional e transitório que entrará em vigor no próximo dia 6 de abril, ele afasta o Código de Processo Civil em tudo quanto prevê em termos especiais. Ou melhor dizendo, em termos excepcionais. Aquilo que não prevê, naturalmente teremos que aplicar o Código de Processo Civil. Poderei prosseguir? De momento não temos mais questões. Muito bem. Bom, então agora falando um bocadinho sobre o arrendatário. Bom, e portanto agora será a linha C do número 7 do novo artigo 6º-B. Esta linha regula especificamente o ato de entrega judicial de imóvel arrendado que for casa de morada de família do executado. Vale dizer, este normativo protege o arrendatário habitacional, seja qual for a natureza do processo ou procedimento em que aquele ato de entrega ocorra. Portanto, esta norma, em termos, se quisermos, em termos de definição dos meios processuais, ela, mesmo que se entenda que há um que não está lá abrangido, temos que entender que estão abrangidos todos. Todos os meios processuais onde ocorra a entrega do imóvel arrendado estão abrangidos pela linha C do número 7 do novo artigo 6º-B. No entanto, note-se, e é aqui que, por isso é que o tratamento tem que ser feito separadamente, esta entrega está sujeita a uma regra contrária à regra anterior.
No âmbito da linha B, eu referi que o ato de entrega estava automaticamente suspenso. No âmbito da linha C, a regra é contrária. A regra é de que se entrega, exceto se. Exceto se significa, exceto se o arrendatário suscitar incidentalmente no processo de execução o incidente previsto nessa mesma linha C. Note-se, não é o incidente do número 8, é o incidente da linha C do número 7. Porque esse é que é o regime específico para a tutela do arrendatário habitacional. Talvez exemplificando todas as situações do ato de entrega de coisa imóvel. Vejamos, por exemplo, nas execuções, se o imóvel pertencer ao executado e for a casa de morada da família, já sabemos que é um ato que não se pratica. E é um ato que não se pratica em qualquer caso durante o período de vigência do RPTE, portanto, da nova lei. Ou seja, é a regra da suspensão, que no fundo não é uma regra, é um desvio à regra, que é a regra da não suspensão. Ainda no âmbito das execuções, se o imóvel pertencer ao executado, mas não tiver como finalidade a habitação efetiva e permanente daquele, em regra, esse ato pratica-se. Portanto, é a regra inversa. Exceto se o executado alegar e demonstrar que a realização de entrega do imóvel provoca prejuízo à subsistência. E aqui será nos termos do número 8 do novo artigo 6º, o tal incidente ou cláusula de salvaguarda. Porquê? Porque não estamos a falar do arrendatário, estamos a falar do executado por dívidas e em que o imóvel não tem como finalidade a habitação efetiva e permanente do executado. Portanto, não estamos no âmbito da linha B, nem da linha C, porque o executado não é arrendatário, portanto, o incidente terá que ser o do número 8. E no processo de insolvência? Nos processos de insolvências só não se pratica se o imóvel for a casa de morada da família, naturalmente. É a regra da suspensão, que é, no fundo, um desvio. Não é uma regra, é uma exceção. É um desvio à regra, essa sim, da não suspensão. E depois temos todo o conjunto, então, de processos para a entrega de coisa imóvel arrendada para fins habitacionais, que são os procedimentos e ações previstas na linha C do número 7. E no âmbito dessas ações, o ato de entrega, como eu disse, em regra, pratica-se, portanto, mais uma vez, a regra da não suspensão, exceto se o arrendatário ou ex-arrendatário demonstrar incidentalmente a situação de fragilidade que adiante procurarei analisar. Parece-me que estas 3 ou 4 situações sintetizam, 1, 2, 3, 4, sim, são 4 situações, sintetizam as possibilidades de entrega de coisa imóvel. Portanto, na execução podemos ter duas hipóteses, que é o imóvel ser casa de morada da família ou não ser. Se for, é um ato proibido. Se não for, pode praticar-se, exceto se o executado recorrer ao incidente previsto no número 8. Depois, nas insolvências, se o imóvel for destinado a casa de morada da família, é um ato que não se pratica. Se não for, pois pratica-se, tal como as vendas, não estão suspensas no processo de insolvência. E depois temos um conjunto de ações previstas na linha C, em que nessas ações a regra é a de que se suspende o ato de entrega. A regra é ao contrário. A regra é não se suspende o ato de entrega, assim é que está bem, exceto se for demonstrada incidentalmente a situação de fragilidade do arrendatário ou ex-arrendatário. Não sei se relativamente a este ponto do arrendatário habitacional existe alguma dúvida. Portanto, nestas 4 situações eu procurei elencar as situações mais frequentes, o que absorvem as situações mais frequentes que podem aparecer. Com licença. Não temos nenhuma questão, de momento. Não tem. O que é preciso ter cuidado é sempre saber qual é a finalidade do imóvel. Se a finalidade for casa de morada de família, automaticamente a linha B. Não é número 8, incidente número 8. Logo, o ato pratica-se, exceto se. No caso do arrendatário, aqui não há que distinguir. No caso do arrendatário, o ato pratica-se sempre,
exceto se o arrendatário se vier queixar. Na essência, e nas insolvências, só se o imóvel tiver a finalidade de casa de morada de família. Se não tiver, também é um ato que se pratica, assim como as vendas. Eu acho que fui claro na enunciação destas quatro hipóteses. Perguntarão, então, e o arrendatário não habitacional? Parece-me que o arrendatário não habitacional não é protegido por a linha C. Não se vê qual seja a razão social imperiosa para impedir o despejo de arrendatário ou ex-arrendatário não habitacional. Mais uma vez vou tentar enunciar as diferentes hipóteses que podem ocorrer. Portanto, saliento que está em causa um arrendamento não habitacional. Repare-se, se a entrega ocorrer no domínio da ação executiva, qual é a regra que se aplica? É a da não suspensão do ato, portanto, entrega-se. Não é? É a regra da não suspensão, portanto, que é a regra que vai entrar em vigor, ou que vigorará a partir do próximo dia 6 de abril. No domínio do processo de insolvência, aqui o problema não se coloca, porque não há lugar à entrega de imóveis arrendados. E se a entrega ocorrer no âmbito do procedimento especial de despejo, igualmente não se suspende, até porque este incidente tem natureza urgente. Portanto, aqui não há dúvidas, mesmo no domínio da Lei 4B, era precisamente uma das exceções à regra da suspensão. O arrendatário, ou ex-arrendatário não habitacional, ele é protegido por normas específicas, como, por exemplo, o artigo 8º-A da Lei 1A/2020, na redação atual, que regula os efeitos decorrentes do encerramento de instalações, estabelecimentos nos contratos de arrendamento não habitacional ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis. Claro que, sendo um ato que se pratica, fica sempre salvaguardada a não realização do ato ou diligência pelo agente de execução, com fundamento no risco de contágio para o próprio agente que contactasse com o executado, com os ocupantes do imóvel, do estabelecimento. Quais são os pressupostos para suspender o despejo? Bom, o elemento, o referente legal usado pelo legislador é a situação de fragilidade. Na apreciação desta situação, o juiz deve ter em consideração, para além da circunstância de o arrendatário ou ex-arrendatário não dispor imediatamente, portanto, de outra habitação, ele deve ter em consideração o número de pessoas que com ele habitam, a idade, o seu estado de saúde e, em geral, a situação económica e social das pessoas que possam ser afetadas pelo despejo. Por conseguinte, a referência à proteção do arrendatário ou ex-arrendatário em situação de fragilidade por outra razão social imperiosa significa que a medida protege transitoriamente o arrendatário ou ex-arrendatário habitacional que possa ser colocado em situação de fragilidade por outras razões sociais imperiosas que não estejam apenas relacionadas com dificuldades no seu realojamento. Compete ao juiz a apreciação dos pressupostos. Esta era uma solução que eu já defendia na vigência da Lei 4A/2020, só depois ela acabou por ser transposta em lei e acolhida pelo legislador com a Lei 16/2020, no artigo 6º-A, se não estou em erro, número 11, onde permitia que houvesse um incidente para apreciar esta entrega. O que significa, portanto, que tem de ouvir-se sempre a parte contrária. O legislador, na nova lei, utiliza o conceito parte contrária quando, nas versões anteriores, era o conceito de as partes. O juiz ouve as partes. E agora apenas está redigido, ouvindo-se a parte contrária. Bom, parece-me que é mais correto dizer-se ouvem-se as partes do que ouve-se a parte contrária. Porquê?
Porque este incidente ele pode ser suscitado pelo agente de execução. Como eu disse, o agente de execução, no ato de entrega, pode encontrar características do imóvel que indiciam fortemente que ele é um imóvel destinado à habitação. E, portanto, neste sentido, o agente de execução pode provocar a intervenção do juiz para suscitar, ou para ser suscitado este incidente. E é nesta situação, o juiz vai ouvir as partes, não vai só ouvir a parte contrária. Portanto, parece-me que será mais correto a expressão ouvem-se as partes e não ouve-se a parte contrária. Como estarão a reparar, há uma colisão de direitos fundamentais nesta linha C. Está em causa a colisão entre o direito à subsistência e habitação do arrendatário, ou ex-arrendatário, e o direito à propriedade privada do senhorio. Como referi, a solução obedece a um critério misto, abstrato ou concreto, que é a entrega realiza-se, exceto se, quer dizer, em regra, a entrega não é um ato proibido, a entrega do bem locado, que não possa praticar-se, ele só não se pratica, só fica suspenso, se o arrendatário ou ex-arrendatário, seja qual for a natureza do processo ou procedimento em que o ato de entrega deva ser praticado, demonstrar incidentalmente a situação de fragilidade, a qual, portanto, não se presume. O senhorio, por sua parte, para obstar à pretensão do arrendatário ou ex-arrendatário, caso aquele logo demonstrar a situação de fragilidade, poderá invocar também ele o direito à subsistência e habitação, sendo então este conflito decidido nos termos gerais da colisão de direitos. Quer dizer, quando se verificar colisão de direitos fundamentais, nomeadamente entre os direitos de habitação do exequente e do executado, o Tribunal não pode decretar o despejo ou executar a entrega se for demonstrada incidentalmente a situação de fragilidade do arrendatário e, simultaneamente, pode ter de atender às necessidades de habitação do exequente por força do número 8, tal incidente ou cláusula de salvaguarda. Embora a qualidade de senhorio parece não estar referida pelo número 8, mas abrange, porque este número 8, como eu referi, é uma cláusula de salvaguarda. Compete ao juiz decidir a harmonização e a otimização dos interesses colidentes, portanto, à luz dos princípios jurídicos previstos no número 1 do artigo 335 do Código Civil. Perguntava se existe alguma questão sobre a linha C, portanto, sobre a proteção do arrendatário habitacional. Para já não temos nenhuma questão. Então, agora iria seguir então, para o incidente do número 8, onde será, digamos assim, a última norma, regra desta análise. Como eu referi, há um padrão nestas diversas leis que vão sucessivamente alterando a Lei 1A/2020, e esse padrão, como eu também já tive a oportunidade de referir, obedece ao seguinte princípio. Quando se trata da tutela do executado, a ponderação é feita em abstrato. E, portanto, aí funcionarem as regras automaticamente. Não é preciso que o executado se queixe. Elas são de funcionamento automático. E até, por exemplo, no caso da penhora de rendimentos, referi que o executado não tinha que suscitar o incidente de redução da penhora se já foi penhorado antes do dia 22 de janeiro. Precisamente porque a proteção era em abstrato. Mas já se estivermos a falar da proteção do exequente, obedece a um casuísmo metodológico. Quer dizer, o exequente, para ser protegido e para obstar à pretensão do executado, terá que ele suscitar um incidente que, em concreto, irá permitir dar-lhe razão. Ora bem, com a nova lei, esta última dimensão do casuísmo metodológico, ela vai aplicar-se tanto para o exequente como para o executado a partir da fase da venda. A partir da fase da venda, e não estando naturalmente em causa a entrega judicial de casa, de morada de família, porque aí estaremos no âmbito da linha B,
então a proteção é feita nos mesmos moldes. Quer dizer, não há proteção em abstrato, tanto o exequente como o executado terão de suscitar o incidente perante o juiz para que um deles obtenha ganho de causa quanto à prática do ato ou à não prática do ato, consoante o caso. Portanto, a norma do número 8, do novo artigo 6º, ela é funcionalmente estruturada como uma cláusula de salvaguarda, tanto para o executado, como para o declarado insolvente. Eu não falo no insolvente, mas aqui o que se interessa nesta webinar essencialmente é focar os aspectos ou as incidências na ação executiva, mas este número 8, este incidente número 8 também aproveita ao insolvente, mas também não só para o executado ou insolvente, como também para o exequente ou o credor. No contexto da mitigação das medidas excepcionais e temporárias, pelo que ambos podem invocar incidentalmente na execução ou na insolvência, e note-se que tem similitude, do ponto de vista da sua dimensão normativa, de proteção com o que constava, e ainda consta, porque ainda é a lei que está em vigor, a subalínea II da linha B do número 6 do artigo 6º-B, que será revogado. Sempre que os atos a realizar em sede de processo executivo estejam relacionados com a concretização da venda ou a adjudicação de bens, incluindo os atos preparatórios, ou com a entrega judicial de imóveis, o executado é admitido a requerer no processo a suspensão desses atos, devendo, para tanto, demonstrar que a prática lhe causa prejuízo à sua subsistência ou do seu agregado familiar. Uma pergunta que poderão colocar é a de saber se, no caso da venda, estão abrangidos tanto bens imóveis como bens imóveis, porque o qualificativo imóveis só está antecedido da entrega judicial. Parece não estar antecedido da venda. Bom, mas em termos linguísticos podemos dizer que o mais correto seria colocar uma vírgula antes dos imóveis. E assim não havia dúvidas que os imóveis se referiam tanto à venda como à entrega judicial. Não queria entrar aí por esses, pela sintaxe, digamos assim. Vamos à racionalidade da lei e, portanto, com base na racionalidade da lei, encontramos a solução adequada, porque é a solução que vai ao encontro da ratio legis. Poderá entender-se que também estão abrangidos os bens móveis. Porquê? Porque, note-se, a entrega de um bem imóvel também pode causar um dano à subsistência do executado. E aqui, por subsistência do executado, devendo entender-se este interesse em sentido mais abrangente, como parece ser, para incluir não apenas o sustento, mas também a habitação e a saúde do executado. Imaginem a seguinte hipótese. Imaginem a hipótese em que, tendo sido penhorado o recheio da habitação e sem remoção de bens, o executado, alegando ser imunodeprimido ou portador de doença crónica, requer ao juiz de execução a suspensão da venda da mesa da cozinha, das cadeiras ou de outra mesa, com o fundamento de que foi autorizado pelo empregador a exercer a sua atividade em regime de teletrabalho, alegando necessitar desses imóveis para poder trabalhar em casa. Cudiuris. Não descarto a possibilidade de esta hipótese também estar abrangida pelo número 8. Um outro interesse que tem que ser protegido, considerar-se protegido no domínio deste incidente, ou cláusula de salvaguarda do número 8, é, como disse, o interesse do adquirente da casa do lar de família quando este não é credor. Como eu já referi, não vou perder mais tempo sobre este ponto,
parece-me que este terceiro adquirente poderá, ou melhor dizendo, terá de ser convencido no âmbito do incidente número 8 pelo executado para que o ato de entrega não se realize. Em suma, fazendo aqui uma síntese do que eu disse, se na venda executiva o adquirente da casa de morada de família do executado for um terceiro em relação à execução, a qualificação do imóvel como casa de morada de família não é bastante para, de forma automática, proibir a entrega do imóvel. Ao considerar-se que essa proteção automática não funciona quando a casa é vendida na execução a um terceiro, coloca-se sobre o executado o ónus de ter de suscitar perante o juiz de execução o incidente previsto no número 8 do novo artigo 6º para suspender a entrega ao adquirente. O executado só obterá êxito na suspensão do ato de entrega se, primeiro pressuposto, e é um pressuposto positivo, demonstrar que o imóvel é a casa de habitação efetiva, nesse momento, e se, segundo requisito e negativo, o adquirente não demonstrar que aquela casa se destina à sua habitação. Porque se demonstrar, haverá aqui uma colisão de interesses que terão, colisão essa que terá que ser decidida pelo juiz. Uma questão que poderão colocar é de saber se este impedimento à entrega do imóvel, se o juiz der razão no incidente ao executado, portanto, suspender a entrega, se o terceiro adquirente da venda poderá invocar esse impedimento à entrega do imóvel como fundamento da anulação da venda executiva, nos termos do número 1 do artigo 838 do Código de Processo Civil. Parece que não. Parece-me que não pode ser, porque senão, então, este regime perderia algum sentido. E depois há o argumento de que este regime processual excepcional, em vigor a partir do próximo dia 6 de abril, não se reflete nas características do bem vendido, mas sim nas condições de aquisição do bem. Por isso, o adquirente terá de invocar a alteração superveniente das circunstâncias que integram a base do negócio com vista a obter a resolução ou a modificação da aquisição na venda executiva, nos termos gerais do Código Civil, artigos 437 e 438, 39 do Código Civil. Isto porque o regime geral do negócio jurídico é aplicável à venda executiva na medida em que seja conforme com a sua natureza e não esteja em contradição com as disposições legais específicas da venda forçada. No âmbito deste número 8 do novo artigo 6º, o último ponto a analisar prende-se com a penhora e os atos preparatórios. Poderão perguntar se também a penhora e os atos preparatórios estarão abrangidos pela exceção da suspensão. Bom, parece-me que não é. Parece-me que não, mesmo por extensão teleológica, por argumento de identidade de razão, não é de admitir. E desde logo este argumento decisivo que é o conceito ou categoria de ato, que é o caso de venda e entrega, este conceito ou categoria de ato, ele é condição necessária, não condição suficiente para o efeito que é a da suspensão do ato. E isto significa que a norma não autoriza o intérprete a usar elementos racionais para poder estender a sua solução a outras hipóteses que não estejam previstas no texto legal, como seria a suspensão do ato de penhora. Compreende-se que assim seja, porque o ato de penhora define os direitos do credor exequente sobre os bens penhorados no confronto com outros credores, que é a garantia que tem de preferência no pagamento, efeito da penhora esse que está previsto no artigo 822, número 1 do Código Civil, e também no confronto com os interesses de terceiros, decorrentes da indisponibilidade do bem penhorado, efeito esse que está previsto no artigo 819 e 820
e 820 do mesmo código. A manutenção da suspensão da prática de ato de penhora, note-se, tenderia até a tornar-se excessiva, atendendo ao prolongamento do período de pandemia que o país atravessa. Portanto, seria uma medida sem justificação adequada. Quer dizer, o prejuízo que resultasse para os credores com a paralisação do ato de penhora excederia consideravelmente o dano que se pretende evitar na subsistência do executado. E note-se, este é outro argumento a favor da falta de âmbito de aplicação da linha E do número 1 do artigo 8º. Quer dizer, não fazia muito sentido que, nas execuções em geral, os atos de penhora pudessem praticar-se e depois haveria uma execução em relação à qual o credor até tem garantia anterior, em que a penhora não se pudesse praticar. Não sei se existe alguma questão colocar. Houve aqui uma questão no bate-papo que eu não li, a última, não se importam de ler. Temos aqui uma questão. Hoje só um minuto que estamos aqui com um problema técnico, com o som. Mas estão a ouvir-me? Sim, perfeitamente. É Alguém colocou o quê? Boa tarde. A questão que colocou no QAA não está completa? O que é o QIA? Sim. A doutora Gorete, mas ela já colocou no Questions and Answers, ela já colocou a questão completa. Não fui eu a que coloquei mal a questão, portanto... Não, foi ela, tu estava completa, mas ela depois corrigiu. Estava a perceber. Mas aqui o colega do Dr. Abílio já vai fazer o levantamento porque há algumas questões. Com licença. Peço desculpa pelo som. Há aqui uma questão colocada pela colega Paula Santos. E quanto à execução de alimentos? Mas qual é a dúvida na execução de alimentos? Penso que se é possível suscitar um incidente do artigo 8º nestas situações. Bom, como eu disse, é uma cláusula de salvaguarda. O exequente poderá suscitar esse incidente. Agora, note-se, no caso da execução de penhoras, no caso de execuções especiais por alimentos e, por exemplo, também a execução movida por trabalhadores quando há interpatronal, o executado tem uma vantagem. Perdão, o exequente tem uma vantagem, não é? Porquê? Porque no caso da execução por alimentos, é da penhora que depende a sua subsistência. E no caso da execução movida por trabalhadores contra a entrada patronal, a mesma coisa, o credor também tem um interesse que é da penhora que depende da sua subsistência. Portanto, parece-me que nestes casos, vamos ver, quanto à penhora não há dúvidas de que o ato da penhora se pode fazer. Ponto. Nós temos que distinguir na aplicação deste regime três fases, ou se quisermos, duas fases. A fase que vai desde a instauração da execução até à venda, até ao início da venda, mas não incluindo a venda. Portanto, será a fase da pesquisa de bens, de citação, pesquisa de bens, penhora, concurso de credores, e depois um segundo momento que é a venda e os pagamentos, e nomeadamente a entrega judicial. Bom, neste segundo momento, venda e entrega, é só aqui que se aplica o incidente do número 8. O incidente do número 8, a cláusula de salvaguarda, não visa atingir as penhoras, porque, como eu disse, isso era uma medida desajustada. E é precisamente por ser desajustada que eu digo que é mais um argumento a favor da eliminação da linha E do número 1 do artigo 8º. Note-se, não é? Não fazia sentido que as penhoras pudessem realizar-se em geral e não se pudessem realizar nas execuções hipotecárias. Portanto, até à penhora, todas as execuções estão em plano de igualdade. Certo? A penhora realiza-se. A partir da penhora é que há distinção.
ou seja, no caso da venda e da entrega, é que pode tanto o executado como o exequente suscitarem perante o juiz a manutenção ou a não manutenção, consoante a perspectiva, não é, do ato a praticar. Portanto, no caso da penhora de alimentos ou a penhora de bens da entidade patronal, quer dizer, a penhora pode fazer-se. Esse problema só se colocava, ou só se pode colocar até ao dia 5 de Abril. Não é? Que até ao dia 5 de Abril ainda é um ato não admitido por lei. A partir do dia 6 de Abril passa a ser um ato admitido por lei. Portanto, quanto à penhora, não há dúvida. É um ato que se pode praticar. E vem completar aqui, diz o seguinte: todo o processo executivo também fica suspenso, nomeado e principalmente quando existe dinheiro na posse do agente de execução e o exequente já requereu que tais quantias lhe fossem adjudicadas. Ainda antes de 22 de janeiro de 2021, o juiz do processo despachou nos seguintes termos: execução especial para alimentos nos próprios autos, agente de execução, os presentes autos têm caráter urgente, considerando a entrada em vigor da Lei 4B 2021 de 1 de fevereiro, que alterou a Lei 1A 2020 de 19 de março, que no seu artigo 6º-B, a linha B, nada se afigura determinado por hora. Quanto à questão de execução por alimentos? Bom, como calcularão, eu não me pronuncio sobre o sentido do despacho. O que eu digo é que, por isso é que eu falei num primeiro momento, falei no regime pretérito e da relevância à penhora de rendimentos. Uma coisa é, qual é o regime que vamos aplicar? Vamos aplicar o regime da Lei 4B ou o novo regime que entrará em vigor no dia 6 de Abril? Essa é a primeira questão. Então, talvez, por isso, eu deva avançar na minha exposição, que eu salto aqui uma matéria mais teórica, que tem a ver com qual é o conceito de prejuízo usado pelo número 8. E iria, então, falar na aplicação no tempo da Lei 1A 2020. Porquê? Precisamente para abranger quer a Lei 4B, quer a nova lei que entrará em vigor no dia 6 de Abril. Ora bem, e aqui, sobre este ponto, temos que distinguir duas situações. Que penso eu, isto vai responder à questão colocada. Uma coisa são as situações consolidadas em virtude da falta de impugnação tempestiva apresentada pela parte, pelo executado, que foi afetado pela prática do ato. E retomando à execução por alimentos, se a penhora foi efetuada e não teve impugnação tempestiva por parte do executado até ao dia 22, estamos perante uma situação consolidada, certo? Aqui não há nada a fazer, a não ser entender-se que o executado poderia recorrer ao incidente da redução de penhora, porque estamos a falar da adjudicação de quantias vincendas no âmbito da execução por alimentos, artigo 933, por aí, do Código de Processo Civil. Aqui parece-me que sim, parece-me que o executado teria que recorrer a este incidente. Mas é uma situação em que não se põe o problema de saber se o ato é válido ou é nulo, na medida em que ela ficou consolidada, isto é, foi efetuada a penhora, neste caso a adjudicação de quantias vincendas, e o ato não foi tempestivamente atacado pelo executado. Este é um ponto, ou se quisermos, isto é uma situação. A outra situação é quando houve uma reação atempada do executado ao ato praticado pelo agente de execução. Produziu impugnação, reclamação ou oposição à penhora. Ora bem, relativamente ao primeiro grupo de casos, ou seja, aqueles que se consolidaram porque não foram atacados pelo executado,
aqui a figura do caso estabilizado dá a solução para o problema, no sentido de que os atos praticados pelo agente de execução, não sendo tempestivamente impugnados, tornaram-se definitivos no processo e, por conseguinte, estão aptos a produzir os efeitos a que tendem. Ou seja, a admissibilidade desse ato no processo fica dependente da falta de impugnação ou reclamação tempestiva. E é expectável que ainda venham a ser apresentadas reclamações até mesmo depois de entrar em vigor da nova lei. Foi assim o ano passado e, portanto, presumo que é expectável que este ano também vai acontecer, que já na vigência da nova lei ainda haja executados, digamos, a apresentar reclamações sobre atos praticados pelo agente de execução durante a vigência da medida de suspensão. Se foi praticado um ato antes do dia 22 de janeiro de 2021 e o executado impugnou o ato, o juiz decide a reclamação de acordo com a lei em vigor à data em que esse ato foi praticado pelo agente de execução. Mas só irá invalidar, isto para o caso de se entender que ele foi praticado depois do dia 22 de janeiro de 2021, se verificarem os pressupostos do regime geral de anulação de atos processuais nos termos previstos no artigo 195, número 1 do Código de Processo Civil. Ou seja, quero dizer o seguinte, relativamente aos atos proibidos durante o confinamento, se forem praticados pelo agente de execução, imagine-se, a penhora de um rendimento, a adjudicação de quantias vincendas, portanto, atos que estavam proibidos a partir do dia 22, se esse ato proibido ou não admitido, melhor dizendo, for praticado pelo agente de execução, que diuris, pois aplica-se a esse ato o regime das nulidades processuais secundárias, portanto, o regime do artigo 195, número 1. O que significa o seguinte, aplicando esse artigo 195, número 1 do Código de Processo Civil ao caso, significa o seguinte, que vamos ver, a nulidade processual, ela não ocorre, não é atendida pelo juiz só porque se verifica um erro de procedimento, só porque naquele caso concreto verificou-se um desvio ao iter processual que está previsto na lei. Não chega. O número 1 do artigo 195 do Código de Processo Civil exige um critério material, que é o critério desse vício, portanto, influir no exame ou na decisão da causa. Bom, adaptando esse critério, ou esse requisito, ao caso concreto da execução, no fundo nós podemos desdobrá-lo num duplo critério, que é, por um lado, é necessário que o ato constitua uma ingerência no património do executado, naturalmente, tem que atingir o património do executado, e, por outro lado, tem que violar o interesse protegido, que qual é? A subsistência ou habitação do executado. Portanto, se este duplo critério for observado no caso concreto, o executado, reclamando, note-se, e aqui, para arguir a nulidade, já não é nos termos do artigo 723, número 1, à linha D, não é reclamando para o juiz do ato praticado pela agente de execução, é recorrendo ao regime das nulidades processuais e, portanto, reclamando para o juiz da circunstância de o agente de execução ter praticado um ato não admitido por lei, que a questão será apreciada. Ou seja, vamos, por exemplo, cingir-nos à penhora de rendimentos. E à penhora de rendimentos, a partir do dia 22 de janeiro de 2021. Como se sabe, portanto, a partir do dia 22 de janeiro, a penhora de rendimentos era um ato proibido ou ilegal. E isso foi praticado pelo agente de execução. Como eu também já tive a oportunidade de referir, esta solução, ou melhor dizendo, a solução para este caso, portanto, ato de penhora de rendimentos praticado pelo agente de execução a partir do dia 22 de janeiro, tem de merecer igual tratamento à solução da penhora realizada antes e que se mantém na suspensão, ou dito de outra forma, e melhor,
A penhora realizada antes de 22 de janeiro e que se mantém durante a suspensão é que tem que ter um tratamento igual à penhora que for praticada pelo agente de execução depois do dia 22. E, em termos processuais, a prática do ato pelo agente de execução, que é ilegal, origina uma nulidade processual nos termos do regime do artigo 195, número 1, como eu disse. A decisão, já agora, estamos a expor o regime, também chamava a atenção que a circunstância de existir uma decisão no sentido de considerar que não há violação do princípio da igualdade, não é? Na penhora de rendimentos que se concretizou antes do dia 22, essa decisão é suscetível de recurso, naturalmente, se existirem as condições gerais recursórias de alçada e sucumbência. Porquê? Porque o artigo 630, número 2 do Código de Processo Civil, refere que os atos praticados no âmbito do regime das nulidades processuais, ele é suscetível de recurso se provocar uma violação de princípios fundamentais. E um deles é precisamente o princípio da igualdade. Então, retomando a análise ou a aplicação a esta situação de nulidade processual, ou seja, de um ato praticado pelo agente de execução não admitido por lei, no período que vai desde 22 de janeiro a 5 de abril, aplicando o regime do artigo 195, número 1, o que temos que discutir é este duplo critério que eu referi, ou seja, que para o executado conseguir arguir a nulidade do ato, o ato em concreto constitui uma ingerência na sua esfera jurídica patrimonial, violando, segunda dimensão do critério, o interesse protegido, que é a subsistência ou a habitação do executado. Note-se, ainda que o executado não tenha sofrido perda de rendimentos, porque, como eu referi, a proteção era feita em abstrato e não em concreto. Este duplo critério legal é assim: a ingerência no património do executado e essa ingerência ocorra no âmbito da subsistência ou habitação. Duplo critério este interpretado no contexto da racionalidade da lei, que é evitar o risco de contágio e impedir a alteração da situação socioeconómica do executado durante o confinamento. Por conseguinte, para que o executado consiga que o juiz atenda a esta nulidade processual, terá que alegar e demonstrar estes dois aspectos do critério legal. Por um lado, que o ato executivo atingiu a sua esfera patrimonial. Segundo, que o atingiu no âmbito da subsistência, habitação e saúde. Claro que, se não conseguir demonstrar este duplo critério, o juiz mantém o ato de penhora. Mas note-se, na maior parte dos casos, os pressupostos de facto e de direito para o juiz decidir já constam do processo. No caso da penhora de rendimentos, então isso é patente, fica demonstrado que a penhora de rendimentos é uma ingerência na esfera patrimonial do executado e que o atinge na dimensão da sua subsistência. Portanto, com base nisso, o esforço, quer alegatório, quer probatório do executado, não é, digamos assim, algo exagerado, na medida em que já existirão no processo elementos que permitirão decidir. Não sei se consegui responder à questão. Eu penso que sim. Temos aqui outra questão. E eu termino, quer dizer, agora só faltava, no fundo, falar sobre a produção de efeitos da nova lei, a manter-se o artigo 4 ou 5, que é o último artigo dessa lei, dizendo que se produz efeitos a partir no dia seguinte ou da sua publicação. Depois o que temos que concluir é que ela é pós-ativa, ou seja, ela não se vai aplicar a atos processuais anteriores, só se irá aplicar aos atos processuais posteriores e às suas consequências legais. Portanto, terminaria por aqui a minha exposição, ficando agora então a aguardar que haja uma ou outra questão que queiram ver melhor esclarecida.
Tenho aqui uma questão colocada pela doutora Gorete Carvalho. No caso da penhora de móveis não removidos em estabelecimento comercial, o agente de execução poderá proceder à remoção dos mesmos em qualquer momento após o dia 6 de abril ou, nos termos do número 8, não o poderá fazer, visto tais móveis serem necessários à sustentabilidade do negócio. O proprietário terá de alegar a sua subsistência? Exatamente. Portanto, como eu referi, no âmbito do incidente, aquela cláusula de salvaguarda, ela não funciona automaticamente. Terá que ser suscitado um incidente e é no âmbito desse incidente que o juiz vai ponderar os interesses. Portanto, tanto o exequente como o executado, consoante a perspectiva, ou seja, consoante aquele cujo interesse está a ser atingido, terá que suscitar esse incidente. Sendo que a regra é de que os atos abrangidos pelo número 8, eles praticam-se. Portanto, estão na linha da regra que vai entrar em vigor a partir do dia 6 de abril, que é a não suspensão dos atos e diligências. A exceção só existirá se o juiz decidir o incidente a favor do executado. Certo? E temos outra questão colocada pela doutora Isabel Ribeiro Rocha. Pergunta se o terceiro adquirente alegar que necessita do imóvel adquirido para morada de família. Sim, esse foi o exemplo que eu dei. Quando me referi a uma situação de colisão de direitos fundamentais. Portanto, como eu referi, se o imóvel a entregar for casa de morada de família, temos que distinguir se estamos perante o imóvel vendido na execução e que pertence ao executado, ou se estamos perante um imóvel arrendado. Se for um imóvel vendido na execução e que pertence ao executado, a entrega está automaticamente proibida. É um ato que se suspende. No caso do imóvel arrendado, é ao contrário. O ato pratica-se, exceto se o arrendatário alegar, não é no número 8, peço desculpa, é a linha C do número 7, exceto se o arrendatário alegar a tal situação de fragilidade. Como também referi, essa situação de fragilidade parece que só se referirá ao arrendatário habitacional, estando o arrendatário não habitacional protegido por um conjunto avulso de normas que constam do artigo 8º-A e de outras normas que depois, em concreto, a propósito dos decretos de execução do estado de emergência, vão protegendo aqui e acolá o titular de estabelecimentos comerciais. Mas, portanto, isto para responder à pergunta. Portanto, enquanto a linha B do número 7 do novo artigo 6º-E, ela funciona no confronto entre executado e credor, não é? Já no âmbito do número 8, a proteção do executado é no confronto entre ele e o terceiro adquirente. Portanto, se no caso de a venda ter sido feita a um terceiro, se o adquirente do imóvel, ainda que seja a casa de morada de família do executado, note-se, ainda que seja a casa de morada de família do executado, se o adquirente for um terceiro, não funciona a linha B, mas sim o número 8. O que significa que, em regra, o ato pratica-se, exceto se o executado fizer prevalecer um interesse superior ao interesse do terceiro adquirente. Ora, se o terceiro adquirente, por sua vez, também invoca um direito fundamental à habitação, então temos uma colisão de direitos fundamentais que o juiz irá decidir no caso concreto, de acordo com os princípios jurídicos do artigo 335, número 1 do Código Civil. Temos uma última questão colocada pelo Dr. Manuel Marinho, que é a seguinte: se tendo sido efetuada a penhora, ao que vemos ilegal, do salário do executado a partir de 21 de janeiro e se após essa data, no corrente mês de março, o mesmo tivesse sido declarado insolvente, os montantes penhorados antes da declaração de insolvência devem ser devolvidos ao executado, /insolvente, ou a massa insolvente? Obrigado. Pois, quer dizer, e já há considerações
que não tem a ver apenas com a aplicação da Lei 4B, no sentido que a penhora de rendimentos, ainda que as apreensões dissessem respeito a uma penhora anterior a 22 de janeiro, está abrangida, na minha perspectiva, sob pena, como disse, de violação do princípio da igualdade, mas também prende-se com outras razões ou com outras considerações que têm a ver com o processo de insolvência, com a natureza universal deste processo, e portanto a questão de saber é se foi praticado um ato, mas ele era proibido, portanto é um ato nulo. Sendo um ato nulo, parece que as quantias deviam ser restituídas ao executado, não é? Mas, por outro lado, ele, entretanto, é declarado insolvente, com iuris, pois, só no caso concreto é que se poderá decidir a quem é que devem ser restituídas as quantias. Qualquer das formas, note, se ainda não foi restituído ao executado, ou seja, se o executado ainda não recebeu as quantias indevidamente penhoradas quando foi declarado insolvente, parece-me que estamos a falar de um crédito e, portanto, esse crédito, naturalmente, que uma vez que ele seja declarado insolvente, terá que entrar na massa insolvente. Já não estamos a falar da percepção do rendimento em si, mas do direito a um crédito que, entretanto, surgiu, que é o reembolso das quantias indevidamente penhoradas, e, nesse sentido, parece-me que é um bem que terá que ser apreendido para a massa insolvente, mas isto será, portanto, uma situação que só no caso concreto se poderá decidir com maior justeza, mas em abstrato, ou em geral, parece-me que terá que ser assim. Terá que se considerar que se ele ainda não recebeu aquele dinheiro, então, se vai receber já numa altura em que está pendente do processo de insolvência, será o regime geral de todos os bens do insolvente, que terão que ser apreendidos para a massa insolvente. Não temos mais questões. Muito bem. Então, chegamos ao fim, lá está, 2 horas, não é? Mais ou menos. E ainda há quantos resistentes? 61? Neste momento ainda temos 61 resistentes. 61 resistentes. Já temos aqui Muito colegas. bem. Dou os meus parabéns aos resistentes, porque realmente depois de quase 2 horas a ouvir-me falar, sem ter ouvido música dos Green Day, portanto acho realmente bastante heróico. Quando pudermos receber pessoalmente em Vila Nova do Famalicão, que temos música dos Green Day. Terei muito gosto. Muito bem, então se não há mais questões, não sei se querem colocar uma outra. Repare-se, o problema aqui é que a dificuldade vai ser cruzar os diversos regimes, não é? O regime que tínhamos desde junho do ano passado, que é a Lei 16/2020, depois o regime a partir do dia 22 de janeiro com a Lei 4B e agora com a nova lei. E do cruzamento destes 3 regimes poderá resultar bastantes confusões, dificuldades acrescidas de interpretação e de aplicação. A solução vai depender sempre de saber qual é a lei que se aplica ao caso concreto. Portanto, a primeira coisa é identificar o problema, saber qual a lei que se aplica e depois, a partir daí, sabendo, portanto, identificada a lei que se aplica, é seguir, portanto, os regimes com estas dificuldades que aqui e acolá há sempre. No caso da Lei 4B, a maior dificuldade prende-se naturalmente com a penhora dos rendimentos periódicos, saber se só são abrangidos os atos constitutivos de penhora futuros ou se também estão abrangidos os atos executivos de penhoras pretéritas. E como eu referi, o professor Rui Pinto entende, tal como eu, que quer num caso, quer no outro, o princípio da igualdade impõe que todas as pessoas sujeitas a penhoras de rendimentos mantêm intacto o seu rendimento líquido durante o período do confinamento. E realmente penso que já não há mais nenhuma questão, portanto resta-nos agradecer toda a disponibilidade e por nos ajudar a navegar por este mar de legislação que de facto não é fácil e que ainda vai levantar bastantes questões. Temos aqui os colegas a manifestarem o seu apreço e dizerem que foi um gosto, que foi excelente, e há alguém que assina Green Javelio Day, portanto tem aqui um cofã a partilhar. Bem, obrigado, boa Páscoa para todos, desejo também saúde, que é isso que importa,
E cuidado com os controlos da guarda, não é? Portanto, exatamente, não convém. Estes próximos 10 dias, nomeadamente quando se vai fazer exercício físico, que é o meu caso, quando pego na bicicleta ou vou caminhar junto ao mar, com frequência encontro alguns controlos especiais, por isso me obrigam realmente a confinar aqui numa área restrita, não permitindo que vá muito além da minha área de residência. Portanto, o passeio higiênico está um bocadinho limitado, não é? Nos próximos dias. Sr. Juiz, uma vez mais, muitíssimo obrigada. A todos os colegas que estiveram presentes, muito obrigada pelo interesse. Deixamos só aqui uma nota de que no próximo dia 15 de abril voltamos com um webinário sobre direito de consumo, em que vai ser orador o Sr. Dr. Marcelino Abreu. Marcelino, não, eu acho que agora falhei no apelido. E fica aqui o convite uma vez mais, que já vinha como celebre, muito obrigada por ter recordado disso, do ano passado, para que assim que estas limitações estejam ultrapassadas, o possamos receber em Vila Nova Famalicão e para um webinário, ou que seja, para um convívio com a delegação de Vila Nova Famalicão. Em nome de todos, muito obrigada, uma boa Páscoa, com saúde e umas boas férias judiciais, se for o caso. Boa tarde. Muito obrigada, boa tarde.